peço licença rapidamente aos dois para a gente trazer uma outra entrevistada. O governo israelense convocou todo o exército do país para lutar na guerra contra o Hamas, como já é sabido, inclusive quem estava em outras partes do mundo. É o caso dela, nossa entrevistada de agora, a brasileira Raquel Safdie, com quem nós falamos neste momento. Raquel, serve nas Forças de Defesa de Israel, não é isso? Há quase 2 anos. Estava de férias no Brasil quando os ataques começaram. Raquel, a gente quer muito o seu relato do momento em que você soube que iria para Israel para servir ao Exército e como é que você tem assistido a essa guerra. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, sim, eu estava no Brasil visitando meu pai de férias, numa visita autorizada. O Exército autoriza soldados que têm familiares, pais fora do país, então eu estava visitando a minha família. Quando, no sábado, dia 7 de outubro, eu acordei, vi as notícias e eu vi as atrocidades, eu vi o massacre que o grupo terrorista Hamas, operado pelo Irã, fez contra israelenses. Foram crianças, mulheres, idosos sequestrados, mortos, massacrados. E foi nesse momento, o momento que eu já vi os vídeos, que eu vi as notícias, que eu falei que eu preciso voltar para Israel na hora, eu preciso voltar para o exército e ajudar a defender meu país nessa guerra. Raquel, conta pra gente até entender, né? Você está há 2 anos servindo ao exército israelense, qual é a sua função no exército e como está sendo nesse momento, né? Desde que você retornou a Israel, como é que tem sido a sua rotina e o que você está dedicada nesse momento? Sim, então eu estou há quase 2 anos no exército, sim. Eu estou na unidade do porta-voz do Exército, que é a unidade que avisa, né, que solta para o público todas as notícias oficiais, tudo que o Exército está fazendo, quais terroristas o Exército eliminou, alvos terroristas dentro da faixa de Gaza, identificando mortos, avisando famílias de reféns sobre a situação dos seus familiares. E no momento, né, estamos em modo operacional, estamos numa guerra muito grave contra esse grupo terrorista, que é equivalente ao Estado Islâmico. E a rotina está sendo muito dura, temos muito trabalho para fazer, está muito intenso. A gente já tem mais de 1.300 israelenses mortos, mais de 4.100 feridos, e foram mais de 6.500 foguetes lançados para dentro de Israel. Há 1 hora mesmo, eu estava no abrigo, porque tinham foguetes sendo lançados para o centro de Israel. Raquel, é interessante, eu queria esticar um pouquinho mais com a sua rotina, porque daqui distantes a gente acaba não compreendendo muito em detalhes como é que funciona. E você fala, inclusive, com muito orgulho de ter ido servir o seu país, da preocupação que você teve de férias aqui no Brasil, enfim, em estar neste momento, nesta situação, a serviço do exército israelense. Neste momento, pelo que você está relatando para a gente, é um trabalho mais operacional, é assim que vocês tratam, né? De identificação, um trabalho mais de bastidor. No jornalismo a gente usa muito esse jargão, Raquel, para poder identificar a presença desses militantes do Hamas, para poder avisar os familiares, para poder contabilizar o número de mortos. Em um segundo momento, vocês vão para o front, ou já tem essa indicativa que foi dada para vocês? Como é que vocês se dividem em relação a isso? Porque daqui o que a gente assiste, daí muito mais, eu acredito, Raquel, é a guerra escalar. E ainda não se fala sobre um cessar-fogo ou sobre uma possibilidade de paz. Então, sim, no momento, né, a gente tem 300.000 reservistas que foram chamados, são pessoas que já serviram no Exército e praticam mensalmente, anualmente, para essa guerra. A minha rotina, especificamente, eu não sou combatente, então eu estou na unidade do porta-voz do Exército. Na verdade, eu converso com a mídia para ter todos os fatos, né? Hoje em dia a gente escuta muitas coisas, tem muitos números que são errados, então a minha unidade é responsável para soltar todas as informações corretas sobre a guerra no geral, também sobre as vítimas e os reféns. Então, estamos sim em modo operacional,
Eu não posso falar muito mais, né, do que sobre os escalamentos da guerra, mas estamos preparados para tudo. Raquel, eu vou pedir para você aguardar um minuto. A gente está a todo momento tentando justamente trazer atualizações e melhorar a comunicação de quem, infelizmente, assiste essa guerra acontecer. A gente está em contato com a CNN Internacional, que tem também informações de momento. Vamos ouvir o que dizem os correspondentes em loco. Apurar de Gaza é muito difícil para qualquer organização de notícias, porque há bombardeios o tempo todo. Exatamente, Jake. E há muitos exemplos de foguetes do Hamas atingindo civis que são depois culpabilizados, os israelenses, e as mortes por civis causadas também por Israel, sem dúvida. O bombardeio que nós vimos em Gaza até agora ocorreu em um nível que não tínhamos visto ainda, pelo menos em todo o tempo em que eu tenho coberto o conflito desde os anos 90. Então, mais uma vez, não temos as informações ainda aqui do campo e precisaremos ver o que vai acontecer, mas parece que houve aí uma vasta perda de vidas que está aí nas centenas, de acordo com os oficiais. Estamos ainda tentando obter mais informações. Sem dúvida, vamos voltar a falar com Clarissa Ward. Clarissa, fale um pouquinho sobre a localização na cidade de Gaza do Al-Madani, esse hospital aí em Gaza. Fale um pouco mais sobre isso. O Hospital Batista, Al-Mamni quer dizer Batista, ele está aqui na cidade de Gaza, na parte norte da cidade, Jake. Essa é a área onde as forças israelenses havia pedido que os membros, os cidadãos de Gaza evacuassem. Nós sabemos que havia mais de 600 mil pessoas nessa região se movimentando para o sul da cidade. O que aconteceu foi que houve uma série de ataques no sul, em Hanunis e também em Rafah, próxima à passagem para o Egito. E o que aconteceu foi que para muitas pessoas que estavam no norte, que planejavam, estavam tentando chegar no sul da cidade, essas pessoas tiveram que interromper a sua jornada. Voltamos agora, de novo, na nossa transmissão aqui na CNN Brasil e com a nossa entrevistada Raquel Safdie. Ela é brasileira, ela serve há 2 anos ao Exército em Israel, está lá nesse momento e está contando para a gente como está a situação não só em território israelense, mas também a visão do Exército que declarou guerra, está nesse momento em conflito com Hamas. Raquel, a gente fez essa conexão com a CNN Internacional e víamos os nossos colegas da CNN americana dando detalhes sobre esse bombardeio que atingiu uma escola em Gaza. Ainda não se tem um número exato de mortos, se fala em 300, 400 ou até 500 mortos, mas o fato é que houve um bombardeio num hospital. O que pode explicar um ataque de Israel a um alvo como esse? Sabendo que ali se tinha reunidos ou pessoas buscando abrigo ou pessoas já atingidas pela essa guerra que já dura aí mais de 10 dias. Nesse momento a gente está vendo inclusive imagens do local, do resgate de vítimas. Nesse momento, eu não tenho nenhuma informação sobre esse ataque em específico, mas eu acho muito importante dizer que, historicamente, a gente vê que o Hamas utiliza a população inocente, os palestinos na faixa de Gaza, como reféns, como escudos humanos. A gente vê que o Hamas usa escolas, mesquitas e hospitais como centros de comando e eles lançam foguetes de áreas residenciais. Hoje mesmo, a ONU confirmou que o Hamas roubou combustível e equipamento médico e o combustível que eles roubaram, a quantia desse combustível, era o suficiente para dessalinização de 6 dias, dessalinização de água de 6 dias para a faixa de Gaza. Então, não é uma surpresa que o Hamas usa a própria população deles, os próprios palestinos, como escudos humanos e como os reféns. Naturalmente, é óbvio que eu posso dizer que o exército israelense só
ataca só tem alvos terroristas. Então, não me surpreende, não estou confirmando sobre essa situação específica, mas historicamente a gente já sabe, hoje mesmo foi confirmado pela ONU mais uma atrocidade que o grupo terrorista Hamas fez, então não me surpreenderia que sim, teve um grande controle, né, do Hamas, talvez até nesse hospital, enfim, eu não tenho informações sobre esse exemplo específico. Como é que vocês estão recebendo, Raquel? Você está me falando que seu trabalho, muito dele, é sobre traduzir as informações, também passar as informações corretas e, óbvio, né, o lado de Israel nessa guerra, fazer uma contabilização correta e até fazer um contraponto com as informações que saem da faixa de Gaza e são divulgadas, sobretudo, pelo Hamas. A gente está recebendo dos dois lados a todo momento aqui, de olho no que acontece nos dois lados do conflito, mas é uma curiosidade saber como é que vocês recebem as informações que chegam de Gaza, como vocês trabalham essas informações e os conflitos de informações, sobretudo, em relação aos números, né? A gente está tratando aqui a todo momento, um exemplo é esse aí do bombardeio do hospital, a gente não sabe quantos exatamente foram mortos. Como é que vocês recebem as informações que chegam de lá e trabalham essas informações para fora? A gente tem várias unidades no Exército, a gente recebe as nossas informações da nossa inteligência e o Exército lida com informações sobre vítimas israelenses e números de israelenses e não publicamos números de palestinos. Então, não temos essas informações e não publicamos elas. Raquel, a gente tem visto não só as declarações por parte do governo de Israel de empenho para o resgate dos reféns, temos notícia de 199 reféns mantidos pelo Hamas em Gaza, e há ainda a avaliação por parte de Israel do emprego de tropas terrestres, ou seja, uma incursão terrestre na faixa de Gaza. O que se coloca, e me parece que é uma dúvida recorrente, é o quanto essa eventual incursão terrestre do exército israelense pode, ao fim, colocar em risco esses próprios reféns. Hoje, como há essa avaliação por parte de vocês, do exército israelense, no caso, né, como se está sopesando esses dois riscos, o risco da inação e o risco de se entrar em Gaza e acabar precipitando a morte de algum refém? Então, eu não posso falar necessariamente sobre uma possível entrada em Gaza, mas o que eu posso dizer é que estamos, sim, aumentando a nossa prontidão para uma próxima fase nessa guerra. E é isso, o Exército está pronto para tudo. Não posso dizer informações sobre possíveis reféns e possíveis coisas operacionais. Raquel, obrigada, viu, por conversar com a gente, trazer também, né, um olhar mais atento de quem está vivendo e sobrevivendo a essa guerra. Um bom trabalho para você. O que a gente pode torcer daqui do Brasil é para que isso acabe logo e todos, enfim, sejam salvos dessa guerra. Obrigada, viu, pela disponibilidade do seu tempo.